Muito bem. Bom dia, então, a todos e a todas, né? É o seguinte, na aula passada, que foi há 15 dias atrás, eu peguei aí, né, ou pelo menos eu estou procurando encerrar esse tema, né, que foi solicitado pelo professor Ivan, que é para apresentar os principais aspectos ambientais, aspectos e impactos ambientais e programas de gestão ambiental de geração elétrica, né? Ele ficou mais com a parte de dimensionamento, prospecção de potencial, se eu não me engano, e agora nós encerraríamos, digamos assim, essa parte falando dos principais aspectos e impactos ambientais. Então, apenas relembrar um pouquinho, né? Eu iniciei a aula. Bom dia, Douglas. Eu iniciei a aula falando dos motivos pelos quais o mundo ele quer mudar, né, a matriz energética, e os motivos são claros, por conta da grande dependência dos combustíveis fósseis, depender de combustíveis fósseis, e no caso especificamente do petróleo, é depender de poucos países, né, poucos países que produzem, países assim com problemas, eventuais problemas políticos, então isso daí cria uma certa instabilidade, insegurança energética e assim por diante. Existe um outro aspecto claro, isso daí está sendo falado muito na mídia por conta da COP26, que é a elevada dependência do consumo, ou melhor, o aumento do consumo de energia ou a associação direta entre consumo de energia e desenvolvimento. Nós temos isso, né? Quanto mais desenvolvido um país, quanto mais desenvolvido um país, maior é o seu consumo energético, desnecessariamente. Nós observamos aqui várias faixas assim, né, de desperdício, que é desnecessário aparentemente. E nós sabemos que o uso dos combustíveis fósseis, para a grande maioria dos países do mundo, exceto para alguns, entre eles o Brasil, está associado ao aumento das emissões de gás de efeito estufa. Então, temos motivo de sobra para alterar, digamos assim, a matriz energética, a matriz elétrica, dentre elas, né? A matriz energética você pega tudo, mas a matriz geração de eletricidade também ela é fortemente dependente de combustíveis fósseis, né? E uma dependência considerável aqui de energia nuclear, que está no rol junto com os combustíveis fósseis e dos combustíveis não renováveis. Então, existe essa tendência. Dentre os cenários de descarbonização da economia, um dos principais contribuintes para zerar, isso daí, eu só quero ver isso acontecer, né, Ivo? Eu e acredito que nós vamos passar por isso, né? Mas existe uma tendência, né, o planos para que em 2070, então daqui a 50 anos, a economia mundial ela ser de zero carbono, né? E um dos grandes líderes, assim, um dos grandes players para zerar é eletrificar os maiores setores da economia e essa eletricidade ser produzida a partir de fontes não fósseis, né? Então, assim, a gente falou bastante e no final da aula passada eu encerrei apresentando para vocês dois indicadores que nos ajudam a medir essa dependência dos combustíveis fósseis e, consequentemente, as emissões de gases de efeito estufa, que é a pegada de carbono. E eu gostaria de introduzir aqui para vocês, mas assim, muito rapidamente, porque nós vamos usar esse indicador quando nós falarmos de biocombustíveis. Ele fica uma coisa mais palpável, digamos, né? Mas é um indicador que pode ser usado para qualquer sistema energético, que é um indicador, um deles, né? Mas os indicadores que medem a dependência energética. Né? Dependência energética. Então, terminando aí a nossa discussão, nosso remember, né? Um dos indicadores mais utilizados para aferir, para estimar as emissões associadas ao consumo de qualquer produto, no nosso caso aqui é o consumo de energia, é a pegada de carbono. E a pegada de carbono, que fique claro para vocês, ela não está preocupada apenas com as emissões no uso. Prestem atenção nisso que eu vou falar. Ela não está preocupada apenas com as emissões no uso. Ela se preocupa também e contabiliza as emissões ao longo do ciclo de vida de um determinado combustível ou de uma determinada fonte de energia, né? Então,
nós falamos um pouco da metodologia da análise do ciclo de vida, que é uma metodologia já bem consolidada, né? E nós encerramos, se eu não me engano, na aula, né, da semana que vem, antes de fazermos o exercício, eu encerrei, esse aqui foi o último slide que nós vimos, que é justamente quais são as emissões, né, associadas à produção de geração elétrica, geração de eletricidade. Então, aqui nós temos tonelada de CO2 equivalente, que hoje eu considero as emissões de todos os gases de efeito estufa devidamente caracterizados, por gigawatt-hora produzido. Né? Ao longo de... Esses aqui são indicadores típicos, tá? Então, é claro que eu peguei em valor, embora o título seja emissões por geração elétrica no Brasil, em alguns aqui eu peguei uma contribuição de média mundial, mas os valores, a ordem de grandeza não está tão diferente assim. E aqui eu fiz a questão de dividir, né, para mostrar para vocês aonde que ocorrem as emissões. As emissões, elas geralmente, ou majoritariamente, né, elas ocorrem no momento da geração de eletricidade. Quer seja na queima de combustível, quer seja quando a água, né, no caso da hidrelétrica, passa pelas turbinas. Nós temos uma emissão importante aqui na geração hidrelétrica, porque, de novo, eu peguei, no caso aqui, eu acho que eu peguei médias nacionais, né? E, como nós vamos ver posteriormente, existe a emissão de gases de efeito estufa, em especial metano, né? Que tem um poder estufa considerável de reservatórios. Então, quando essa água passa pelas turbinas, você tem aí a liberação de metano. Existem projetos até, estudos, para capturar esse metano e utilizá-lo para gerar mais energia, para vocês terem uma ideia. Né? No caso das PCHs, nós temos uma emissão bem pequena, justamente porque o reservatório é muito pequeno e muitas delas trabalham a fio d'água, ou seja, na própria calha do rio. Não existe aí a inundação de vegetação do solo. Okay? Só que existem duas, e é claro, né? No caso da geração termoelétrica, que está aqui, há combustíveis fósseis, né? Óleo combustível, gás natural e carvão. Grande parte das emissões, obviamente, estão na geração, no momento da queima do combustível. Por outro lado, nós temos as emissões aqui que eu chamo de upstream, ou seja, as emissões antes da queima. Então, contabiliza pega aqui no caso do carvão, desde a mineração do carvão, do beneficiamento do carvão, do transporte do carvão, até chegar à termoelétrica e aí ser queimado. E aqui eu chamo a atenção para vocês para duas coisas. Primeiro, a geração termoelétrica biomassa. Né? Então, olá, Estila, bom dia. Primeira geração termoelétrica de biomassa. A geração termoelétrica de biomassa, ela não tem, ou pelo menos não é contabilizado, no caso brasileiro, as emissões de carbono na geração. Por quê? Porque esse carbono, quando ele é proveniente de biomassa, ele é chamado de biogênico. Ou seja, quando você queima uma lenha, né, e você gera, né, a reação de queima normal, né, de combustão, esse CO2 ele vai para a atmosfera, este CO2 que está indo para a atmosfera, um dia, ou recentemente, ele foi absorvido por uma planta, né, na fotossíntese, às vezes pela própria planta que foi queimada. Então, é um ciclo fechado, e por isso um carbono biogênico. É claro que nas emissões, na queima de biomassa, existem as emissões muito pequenas de outros gases de efeito estufa, que estes sim são contabilizados. O grande problema da biomassa, né, chamando a atenção aqui para vocês, é quando você trabalha com culturas de floresta, não culturas, mas quando você trabalha com biomassa assim, de florestas centenárias, né? Ou, não sei, eu acredito que isso exista, mas quando você trabalha com culturas assim que não são anuais, né? No caso da soja, no caso da cana, são culturas anuais. Então, você pega a cana, nós vamos ver isso na próxima aula, esmaga a cana, gera o caldo você fermenta, gera etanol e queima esse etanol. Então, esse carbono que vai para a atmosfera, no mesmo ano, provavelmente ele foi absorvido por aquela cana. Então, ciclo fechado.
Agora, quando você trabalha principalmente com florestas, tá? Não com culturas agrícolas, mas com florestas, florestas assim, que demora 100 anos, né, 50 anos para se desenvolver, nós observamos ali que naquelas florestas existe um pool de carbono. Você queimar aquela biomassa, ou seja, você colocar todo aquele carbono que demorou 50, 100 anos para ser queimado, você jogar ele na atmosfera assim, né? Muitos autores eles indicam que este carbono, deste tipo de biomassa, eles devam eventualmente ser contabilizados. No caso do Brasil, as coisas são muito rápidas, né? Até pelo nosso clima, as florestas que nós usamos energéticas, elas são bem menos que 50 anos, né? Você pega pinos, a lenha de eucalipto, é 7 anos o ciclo, ok? Mas, em geração termoelétrica biomassa, você vê que você tem as emissões apenas associadas ao ciclo de vida, as etapas anteriores, ao upstream. Aqui chama atenção também para vocês de outra coisa. Não está sendo utilizado, pelo menos não está sendo contabilizado, a meu ver, as emissões associadas à mudança do uso da terra, que é um problema sério que nós vamos falar quando a gente falar de biocombustíveis líquidos. Ou seja, se eu devo contabilizar as emissões do ciclo de vida, eu devo considerar as emissões quando eu desmato uma floresta, por exemplo, para eventualmente gerar biodiesel, produzir soja e a soja gerar biodiesel. Tá? Um outro ponto que eu chamo a atenção aqui, nesse ranqueamento, né, de fatores de emissão de fontes de geração elétrica, é a energia solar. Você vê que a energia solar, de fato, ela não gera carbono, ela não vem de queima, né? Ela vem do efeito fotoelétrico, enfim, o professor Ivan certamente explicou muito bem essa parte, mas existe um fator de emissão associado ao ciclo de vida dos painéis considerável. Considerável. Isso daqui é uma coisa bem interessante para estudar. Existem alguns estudos nesse sentido, porque grande parte dos painéis solares hoje no mundo, a esmagadora maioria dos painéis solares, são produzidos na China. E a China produz os painéis solares a partir de uma matriz energética muito suja. Embora eles tenham feito aí as projeções, né, como é que fala? As promessas, né, públicas de reduzir as emissões em tantos por cento daqui a 30 anos e tal, mas ainda os painéis solares, que grande parte são produzidos na China, eles são produzidos a partir de uma matriz energética suja. Trocando em miúdos, né, em outras palavras. Quando você você está produzindo um painel solar para gerar energia renovável, mas você utiliza para produzir, montar as placas, a manufatura em si, uma eletricidade que vem de uma termoelétrica a carvão, por exemplo, que é muito comum na China, inclusive. Né? É claro que você tem uma contribuição importante na pegada de carbono da produção de energia solar. E não é pouco, se parar para pensar. Para finalizar, né, essa parte, essa recordação da nossa última aula, isso daqui são as emissões, os fatores de emissão. Aqui eu considero só CO2, e aqui, salvo engano, eu estou considerando, salvo engano, tá? Agora eu não me lembro. Eu considero apenas as emissões no uso. Não estou considerando emissões do upstream, mas do Sistema Interligado Nacional. Como vocês sabem, a produção de eletricidade que nos abastece, inclusive que está nos abastecendo aqui agora durante essa aula, ela é proveniente de um sistema interligado, enorme, né, de tamanhos continentais aí, com linhas de transmissão e tal. E esse sistema interligado nacional, ele é operado por um cérebro chamado de Operador Nacional do Sistema, que faz as projeções futuras, baseado em séries históricas, em clima e assim por diante. E o que nós observamos aqui é o seguinte, se tiver falta de chuva, que é o que nós estamos vivendo exatamente agora, o Operador Nacional do Sistema ele vai ligar as termoelétricas. Né? A nossa matriz, nossa capacidade instalada é majoritariamente hidroelétrica, com um fator de emissão, vocês olharem aqui, né? Um fator de emissão bem menor do que os fatores de emissão das termoelétricas, mas quando liga as termoelétricas, é claro que você tem um fator de emissão do sistema como um todo aumentado. Né? E é o que acontece aqui.
Você vê que o fator de emissão médio, considerando a contribuição de cada uma das fontes do Sistema Interligado Nacional, ele segue em azul, né? Ele segue exatamente o percentual de geração elétrica a partir de fontes fósseis. Gerou bastante eletricidade por fontes fósseis, você tem um aumento das emissões. Ok? Essa minha apresentação, essa minha aula, ela tem muitos links. Todas as aulas minhas eu procuro colocar os links. Então, se você se interessa por isso, por esse tema, eu sugiro que vocês deem uma olhada, né? Esse link, por exemplo, aqui, ele mostra o fator de emissão mensal do Sistema Interligado Nacional. Não sei se tem alguma dúvida, algum comentário. Vamos lá. Bom, até aí é o que nós vimos, né, na nossa última aula. Depois a gente fez até esse exercicinho aqui, né? O pessoal postou lá. Mas eu gostaria de introduzir aqui para vocês um outro indicador, que é um indicador também utilizado, ou pelo menos que já foi mais, né? Agora está voltando a ser mais utilizado, nessa discussão da transição energética. Então, quando nós falamos da necessidade de transição energética, pelos motivos óbvios anteriormente apresentados, nós vemos que devemos migrar para energias limpas. Né? Energias limpas, na cabeça de muitas pessoas, felizmente ou infelizmente, significa reduzir as emissões de gás de efeito estufa. É justamente por isso que um dos indicadores mais utilizados hoje em dia para medir a sustentabilidade de sistemas e tal, é aquele anteriormente apresentado para vocês de pegada de carbono. Pois bem, quando nós falávamos, de novo, né, quando nós falávamos de transição energética, além dessa preocupação de sustentabilidade, de redução das emissões de gás de efeito estufa, existe uma preocupação que apareceu historicamente, até que é anterior à própria preocupação de emissões de gás de efeito estufa, que é a soberania de produção e uso de energia. E isso, assim, ligou o sinal vermelho do mundo com aquelas duas crises do petróleo, que eu representei para vocês, em meados da década de 70, uma em 73, 74, a outra em 78, por questões meramente, claramente políticas, e o mundo acordou e falou, pô, a gente depende muito desse recurso. Né? Não é bom dependermos apenas desse recurso para promover o desenvolvimento no meu país. Então, existe aí um contexto muito explícito de soberania nacional, inclusive. E a partir de então, exercícios começaram a ser feitos do que nós chamamos, né, de balanço energético. Balanço energético. É contabilizar o quanto que eu utilizo de energia para produzir o meu produto. E o meu produto pode ser, inclusive, uma energia, uma unidade energética. Mas o quanto de energia que eu utilizo para produzir um determinado produto. E, de novo, se antes a minha preocupação era apenas na utilização de energia na minha planta de produção desse produto, na minha indústria, nós percebemos aí em meados da década de 70, muito assim, simultâneo a as crises do petróleo, que não, vamos expandir. Eu quero saber o que eu produzo, o que eu preciso de energia ao longo de toda a cadeia. Inclusive a energia demandada pelos produtos que eu consumo. Então é engraçado porque esse balanço, essa ideia do balanço energético, ela até foi uma precursora das análises do ciclo de vida. Né? Essa ideia de, não vou ficar preocupado só aqui, eu quero expandir. Né, a minha análise. Então, a ideia é muito parecida, só que ao invés de eu contabilizar emissões, eu contabilizo consumo de energia. Um consumo, preste atenção aqui, direto e indireto. Direto e indireto. Direto é aquele consumo que eu consigo controlar. Ou seja, eu tenho a minha planta, para produzir tanto de produto, tantas toneladas de produto, eu consumo tantos megawatt-hora de eletricidade. Eu queimo na minha caldeira aqui tantas toneladas de lenha ou de óleo combustível. Isso daí é o consumo direto de energia. Agora existe, obviamente, não menos importante, como eles perceberam na época, o consumo indireto de energia.
Ou seja, se a minha planta, exatamente esse desenhinho aqui, né? Então, a minha planta, ela é aqui. Essa daqui é a minha planta. Então, a minha preocupação é apenas nesse primeiro nível, consumo de eletricidade, eventualmente o consumo de gás natural e tal. A minha preocupação é essa. Mas veja, a minha planta, ela é abastecida com uma matéria-prima. Sei lá, ferro, aço, né? E essa matéria-prima, para ser produzida, por sua vez, ela tem um consumo direto de energia. Direto para ela, mas indireto para mim. E este processozinho aqui, ele também tem o seu consumo direto de energia e indireto, e assim por diante. Então, nós temos esses níveis de dependência. O primeiro nível é aquela energia, o calor e a eletricidade que eu consumo na minha planta. A gente está falando de energia aqui, hein? Agora, quando você migra para segundo nível, terceiro, quarto, quinto nível, é claro que a contribuição desses níveis assim para o balanço energético vai diminuindo muito, mas você chega até o Sol, se você quiser. Né? Geralmente as análises de balanço energético elas terminam aí no terceiro nível. Né? Um exemplo bem prático de uma análise energética é a energia utilizada para fazer a chapa de aço que vai ser usada para a produção do trator, esse trator que vai ser usado para arar a terra, produzir a cana, da cana produzir etanol. Isso é uma análise de quarto nível de energia, quarto ou terceiro nível de energia. Okay? Mas é uma análise que, não poderia deixar de falar isso para vocês, ela apareceu antes da ACV. Ela foi a precursora da ACV. E quando nós colocamos num indicador, aí tem vários indicadores, várias formas de montar esses indicadores, dependendo do que você quiser, né? No caso da pegada de carbono, já é uma coisa mais consolidada, já é algo assim mais... já existem planilhas para isso, né? Então, a contabilização, emissões de gás de efeito estufa fica bom. No caso do balanço energético, em 76, se eu não me engano, depois de 83, teve algumas iniciativas a nível internacional para normalizar, para padronizar essa análise, de modo que as comparações entre produtos, só que de países diferentes, fossem possíveis. Mas, enfim, o que importa é que existem vários... Vocês podem produzir um indicador, por exemplo. Né? Um dos indicadores muito comuns é o que nós chamamos de EROI, Energy Return on Investment, que nada mais é, nada menos é do que você contabilizar todo o consumo de energia, direto e indireto, ao longo da cadeia produtiva do seu produto, e fazê-lo relacionado, né? Relacioná-lo com a produção de energia. Então, nós vamos fazer esse exercício quando nós estudarmos bioenergia, mas aqui em biocombustíveis fica um pouco mais claro isso, principalmente quando nós produzimos energia. Né? Mas no caso, por exemplo, do EROI, no caso de um etanol de cana, vamos falar de etanol, que eu dei tantos exemplos, o EROI do etanol seria a energia que eu produzo a partir do etanol. Então, vamos supor que a minha planta ela produza 30 milhões de litros de etanol por ano. Poxa, o etanol ele tem o seu poder calorífico. Então, eu multiplico pelo seu poder calorífico. Então, tenho o pacote de energia embutida no etanol produzido pela minha empresa. Então, o EROI, a energia do etanol, ela é facilmente representada aqui. E aqui eu divido pela somatória de toda a energia que eu uso na minha cadeia. Então, eu vou considerar a energia do bagaço, eu considero a energia da cana, a energia, o diesel que eu usei na etapa agrícola, o transporte, a energia que eu usei no transporte, né, consumo de combustível, da cana até a usina, a energia para produzir os fertilizantes, a energia para produzir os pesticidas e assim vai. Então, você contabiliza aqui embaixo toda a energia utilizada de input ao longo do meu ciclo de vida. Tem uma discussão de fronteiras, o que eu devo considerar e o que eu não devo considerar, mas enfim, geralmente biocombustível a gente vai a partir da etapa agrícola. Né? Agora, existem variações desses indicadores. Né? Então, nós temos, por exemplo, e essa variação particularmente é uma das que mais me chama atenção, principalmente quando você quer discutir a renovabilidade de um sistema. O quanto de, vamos pegar aí no caso do etanol, o quanto de energia de etanol, né,
que eu produzi, pelo quanto de energia fóssil que eu consumi ao longo de toda a minha carreira, toda a minha cadeia produtiva, né? Isso aí são outras variações. O quanto de energia renovável que eu produzi, no caso do etanol, esses dois são iguais, né? Dividido pelo quanto de energia fóssil que eu consumi. Então, os resultados, pessoal, ficam assim muito, muito interessantes. Eu vou começar apenas apresentando para vocês nesse gráfico aqui ao lado. Então, aqui nós temos o Energy Return on Investment. Basicamente, né, se vocês quiserem ter acesso ao artigo, está aqui. Mas basicamente é isso, é o quanto de energia que você produz pelo quanto de energia que você consome ao longo da cadeia. E nós vemos que combustíveis fósseis, né, a produção o processo produtivo de gás natural, de petróleo e gás, ou, caso aqui de petróleo importado, do shale oil, né, aquele petróleo que fica em camadas mais superficiais. Nós temos aí cerca de, para cada energia investida para produzir gás natural, o shale oil, eu consigo produzir mais 5 unidades energéticas, né? Então, aqui é a energia lá na exploração, lá nas plataformas da Petrobras, o transporte, enfim. Vale a pena, digamos, né? Poxa, eu estou investindo uma unidade energética, estou produzindo mais 5, né? Parecendo aquelas parábolas do Evangelho, certo? Aqui nós temos a geração nuclear, então 15. No caso de hidroeletricidade, né? Então é enorme, é quase que imbatível. Para cada unidade de energia que eu uso na produção, na geração da hidroeletricidade, eu produzo mais 100. Poxa, professor, mas de onde que vem essa energia que eu contabilizo no denominador? Poxa, a energia para fazer o concreto, para fazer as barragens, a energia do transporte do material para montar a hidrelétrica, a energia do aço para fazer as turbinas, né? Só que essas hidrelétricas elas têm vida útil de 40, 50 anos. Então, quando você pega uma hidrelétrica que gera 1 megawatt-hora de energia, 1 gigawatt-hora, sei lá, por ano, né? E divide por esse input, esse aporte energético que acontece geralmente só na construção da usina, e é dividido, esqueci a palavra agora, mas ele é dividido, né? Ele é ao longo de 50 anos de vida útil. É claro que a relação de numerador, energia que você produz, por denominador, energia que você consome ao longo da vida útil, vai ser bem maior, né? Agora, olha que interessante isso, ó, a energia fotovoltaica. Energia fotovoltaica, todo mundo muito interessado, né? Para produzir e tal, geração descentralizada, mas em termos de balanço energético, talvez não seja uma grande solução em comparação com outras. Aqui é um indicador apenas, né? Porque eu uso muita energia para produzir o painel. Aqui nós temos, entrando aqui agora nos biocombustíveis, e esses valores nós voltaremos a tratar deles nas próximas aulas. Aqui eu tenho o etanol de cana, né? O etanol de cana, ele tem aí uma produtividade energética de 10. Ou seja, para cada uma unidade de energia que eu injeto naquela terra, naquela cadeia produtiva, eu gero 10 unidades. Agora, quando você pega etanol de milho, bem menor, né? Tem estudos que mostram que a produção de etanol de milho, vou até mudar a frase, né? Que a produção do combustível sustentável, renovável, etanol de milho, é 1 para 1. Ou seja, você injeta uma unidade de energia para produzir uma. Tem estudos que fazem a relação de energia renovável produzida por energia fóssil consumida no processo. O resultado dá 1 para 1. Entendam isso, né? Ou seja, aquele etanol de milho, não estou falando que é todos os casos, mas isso daí nos Estados Unidos melhorou um pouco. Mas no caso do etanol de milho americano, aquele combustível renovável, todo verde, para produzir uma unidade energética desse combustível, eu gastei uma unidade de energia fóssil. Pode parecer uma coisa óbvia, mas para muitos ainda não é. E o que interfere nesse rendimento energético é justamente a produtividade. Poxa, eu tiro 16 toneladas de grão de milho por hectare, eu tiro 80 toneladas de cana. Uma outra coisa que interfere bastante também
é a autossuficiência da cadeia produtiva. A produção de etanol de cana no Brasil, ela é totalmente, a produção industrial, totalmente autossuficiente, né? Então, o bagaço e a palha que gera no campo abastece a própria usina. Eu não dependo de energia externa. No caso americano, sim, você consome gás natural para gerar etanol, para aquecer os fermentadores, fazer a destilação, você consome gás natural, certo? No caso de biodiesel, esse valor está muito pequeno aqui, e eu vou explicar o porquê, porque grande parte do biodiesel é feito de soja. Produtividade baixa, é uma cadeia muito dependente de combustíveis fósseis, né, muito mecanizada. Ok? Aqui nós temos outros resultados, né? A produção de vários autores de anos diferentes, né? Mas o que chama a atenção aqui é, por exemplo, a produção de óleo e gás, né? A média global em 2006 e 1999. Você vê que o EROI ele diminuiu, claramente. Ele diminuiu porque aumentou a eficiência do processo. Eu produzo mais óleo e gás do que em 2006. Eu produzo mais óleo e gás do que energia do que eu consumo no processo, né? Ou seja, a produção, ela se tornou, o sistema produtivo, ele se tornou mais eficiente. Trocando em outras palavras, em 2006, eu produzo a mesma quantidade de óleo e gás utilizando menos insumos do que em 1999. E a diferença não é tão grande, hein, de tempo. Aqui nós vemos, por exemplo, nesse gráfico aqui embaixo, a tendência clara, né? A tendência clara de uma redução do EROI. Quanto menor o EROI, mais eficiente torna-se o processo, porque eu estou produzindo a mesma quantidade de energia com um menor insumo. Ok? Pessoal, dúvidas em relação a isso? Dúvidas? Não? Tá. Então eu tenho uma dúvida que nós vamos discutir aqui rapidamente. Vamos supor um sistema produtivo, né? Esse sistema produtivo ele produz aí uma combustível, sei lá, qualquer coisa, é um produto. E eu estou querendo estimar o EROI deste produto, mas eu quero um EROI em base fóssil, ou seja, no exercício que nós vamos fazer aqui. Eu quero que seja o somatório, né, de toda a energia que sai do meu processo pelo somatório de todos os insumos energéticos fósseis que entram. Né? Então, um EROI de 2, por exemplo, significa que para cada unidade fóssil, de energia fóssil, que eu consumir no meu processo, eu produzo 2 unidades de energia. Um EROI de 10 significa que para cada unidade fóssil que eu injeto no meu sistema produtivo, eu produzo 10 unidades de energia. Ok? Nós sabemos que grande parte dos combustíveis, das emissões de gases de efeito estufa, elas são provenientes da queima, do uso de energia fóssil. Então eu pergunto para vocês, EROI ou EROIs, né, esse indicador aí, pequenos, são indicadores que para cada unidade energética que eu produzo, eu consumo muita energia fóssil. Existe um consumo elevado de energia fóssil nesse meu sistema produtivo. Para estes processos produtivos, cujo balanço energético resulta em valores pequenos, eu posso afirmar que sempre que eu tiver um EROI pequeno, eu vou ter uma pegada de carbono elevada? De novo, para esse EROI que eu estou sugerindo aqui, quantidade de energia que sai, pela quantidade de insumo fóssil que entra. Para números, valores desse indicador, EROI, pequenos, ou seja, indicando um grande consumo de combustível fóssil. Significa que sempre
eu terei uma pegada de carbono elevada? Vamos lá. Giovana, o que você acha? Giovana? Tipo, professor, Pois não, Lucas. E aí, o que você acha? pensando matematicamente, Hum, se der um valor pequeno, então significa que o denominador é maior. Então, se tem mais combustível fóssil, a queima seria maior, então você teria mais carbono na atmosfera, pensando assim certo? matematicamente. Perfeito. Perfeito, Lucas. Jéssica, concorda, discorda? Eu concordo com ele, professor. Eu acho que é coerente o que ele falou. Sim, matematicamente sim. Vamos pegar dois casos aqui, tá? Estou chutando valores, mas vamos supor dois produtos. Nós temos, desculpe, deixa eu só. Nós temos um produto A e um produto B. Aqui nós temos o EROI, aqui nós temos a Carbon Footprint, pegada de carbono. Estou chutando valores. Então nós temos um EROI de 2 e desse produto A, e desse produto B nós temos um EROI de 10. Ou seja, esse produto A é um produto que tem um maior consumo de combustíveis fósseis. Tá? Vamos supor que na pegada de carbono o valor aqui seja 10. Então, matematicamente, vocês estão sugerindo que este valor aqui ele tem que ser maior que 10. Peraí. Opa. De acordo com as sugestões de vocês, esse indicador aqui ele tem que ser obrigatoriamente maior que 10. Tá certo, Lucas? Essa que é a ideia? Tipo, não obrigatoriamente, porque, por exemplo, a gente tem que levar em conta as fontes de energia relacionada. Porque, por exemplo, no produto A, podia no numerador ser 4 e no denominador ser 2. E no produto B, o denominador ser maior, então o CF do B seria maior do que o do A, pensando assim. Por exemplo, se do A, Mas, se do, 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 do B fosse 100 no numerador e 10 no denominador. mas Então, sempre baseado em consumo de energia, né? isso. Tá. Eu não tenho valores aqui, mas eu posso afirmar para vocês que nem sempre é assim. Por quê? Porque existem emissões de gases de efeito estufa que não estão ligadas ao consumo de combustíveis fósseis. Então é possível que o indicador B ele seja mais renovável, digamos assim, ele dependa menos de energia fóssil e as suas emissões elas serem maiores que A. As emissões elas serem maiores que A. No caso aqui era menor, né? Inicialmente. Maiores que A. Isso daí vai ficar bem claro. Eu fiz questão de trazer essa discussão aqui para vocês, porque isso daí vai ficar bem claro na nossa próxima aula e na primeira prática que vocês vão fazer. A utilização de fertilizantes, por exemplo, emite muito N2O, que é 265 vezes mais estufa que o CO2. Então, não é um consumo de energia fóssil ou emissões associadas à energia fóssil diretamente, né? Mas são emissões de gás de efeito estufa associados ao uso de um determinado produto, que não é queimado, digamos assim. Isso daí significa que quando nós analisamos sistemas energéticos, pelo menos para esses dois grandes indicadores, né, pelas razões óbvias, né, transição para uma matriz menos dependente do petróleo, soberania energética, blá, blá, tudo que a gente já falou antes. Sempre é bom analisar juntos. É possível que isso aconteça. Eu não tenho exemplos assim, nunca. Não me lembro agora de contas que eu já fiz nesse sentido, mas é possível que a pegada de carbono
de produtos com grandes heróis, ou seja, dependência de insumos fósseis pequena em relação a outros, é possível que as suas emissões, a pegada de carbono, seja maiores do que produtos com baixo EROI. Só para deixar isso claro para você. Emissão de gás de efeito estufa, majoritariamente está associado à utilização de energia fóssil, o que neste nosso caso implica em EROIs pequenos, né? Mas existem emissões de gás de efeito estufa que não estão ligados diretamente ao consumo de combustível fóssil. Que é um outro exemplo? Mudança do uso da terra. Se você pegar um bioproduto, um produto que seja agrícola, e contabilizar as emissões que eventualmente vieram do desmatamento da floresta amazônica para você produzir carne, né, pecuária, poxa, a pegada de carbono vai lá para cima. Certo? Então, cuidado com essas associações diretas. E falando em associações diretas, queria que vocês falassem, né, ou pelo menos que a gente discutisse aqui. Apresentei para vocês que a transição, até agora, né, martelei aí na cabeça de vocês, que a transição energética hoje ela é guiada por dois princípios, né? Dois princípios claros. O primeiro deles é reduzir as emissões de gás de efeito estufa, greenhouse gases. O segundo deles é você reduzir a dependência de combustíveis fósseis, em especial petróleo. Mas vocês acham que a transição energética ela deveria ser baseada só nisso? Quais outros critérios deveriam ser utilizados, na opinião de vocês, como engenheiros ambientais, a maioria, né, de vocês, deveriam ser utilizados na contabilização ou no monitoramento dessa transição energética? Isabela? Isabela? Oi? Gabriela? Pessoal? Estão vivos aí? Eu tô, professor. Pois não, Rafael. Pois não, Eu Rafaela. acho que disponibilidade, né? Disponibilidade do quê? Da matéria-prima, porque não adianta você querer introduzir mais energia limpa utilizando, por exemplo, a hidrelétrica, se o teu país, teu local é pequeno, não tem tanta disponibilidade de rio, essas coisas, não tem como implantar essa, daí tem que buscar outra, tipo solar, eólica, ou o biocombustível, né? Ver se tem área de plantação, essas coisas. Perfeito. Legal. Do lado da oferta. Beleza, Rafaela. Flávia, tem algum outro critério aí que você acha relevante ser considerado? Pessoal, não precisa nem abrir a câmera, só falar. Flávia Moreira ou Flávia Alessandra, tem duas, ó. Alô? Professor, eu não sei. Mas nem pode sugerir, assim, alguma coisa? Qualquer outro critério? Professor, talvez intensidade de carbono? Intensidade de carbono entraria aqui, né? Tá. Entraria aqui. Professor, a própria questão também da mudança no solo, do uso do solo? Mudança do uso do solo. Mas mudança do uso do solo, considerando qual aspecto? A questão de área mesmo. Agora, isso estaria relacionado, no caso, à biomassa, né? Certo. A Giovana é do arroz. Então, área. Tá, entraria em disponibilidade. Nenhuma outra coisa? Monique? Jéssica, Hugo? Eu acho que o desenvolvimento tecnológico, professor, de cada região deve ser contabilizado também. Desenvolvimento tecnológico. Isso daí está... a tecnologia, digamos assim, claro, né? Além da tecnologia, a tecnologia está muito associado à questão financeira, né? A viabilidade econômica. Mas o que mais? O Hugo, consumo, tem alguma... professor? Pois o não? consumo?
O consumo O de... consumo é do lado da demanda, ok. Nenhum outro critério a mais? Deixa eu mudar essa pergunta aqui. Esses dois indicadores que nós vimos aqui em cima, eles vão muito ao encontro se um combustível é renovável ou não, né? Não sendo renovável, tem a questão de ser maioria fóssil, e aí emite mais, depende mais e tal. Todo combustível renovável, ele é sustentável? É uma outra forma de eu fazer essa pergunta. Hugo, o que você acha? Acho que não, professor. Acho que é até um critério, já puxando esse gancho que o senhor levantou. Acho que a renovabilidade do recurso é um negócio que tem que ser levado em conta, porque conforme a demanda vai aumentando, principalmente conforme os países vão sendo desenvolvidos, a gente precisa ter alguma coisa que gere energia para suprir essa demanda. Então entra um pouquinho também no que falaram sobre oferta e demanda. Certo. Mas a sustentabilidade, no seu caso, a sua perspectiva ela é muito assim, matemática, digamos, né? É sustentar no sentido de manter a oferta. Mas a sustentabilidade ela é um critério um pouquinho mais abrangente. Alguém gostaria de sugerir alguma outra coisa? Douglas? Monique? Nada? Pensando em algo aqui, professor. Pessoal, pois não, Douglas, desculpe. Não, eu não consegui, assim, pensar em nenhum outro fator. Pessoal, deixa eu mudar de novo a pergunta, para ficar claro que nós vamos falar nos próximos slides. O único impacto ambiental de uma transição energética é a emissão de gás de efeito estufa? Não é. Não é. Existem outros impactos. Falaram ali de... Eu pensei que a Giovana fosse falar, e poxa, falou de área, né? Fosse falar de outras coisas, mas toda transição energética, para ela ser sustentável, ela tem que considerar a viabilidade econômica, como vocês falaram aqui, né? A disponibilidade, claro, mas está dentro de viabilidade econômica. A viabilidade social. Você produz uma hidrelétrica maravilhosa, com uma emissão pequena, com um ROI que vai até os céus, mas você coloca aquela população ribeirinha que vive há 200 anos ali, lá na Casa do Chapéu. E é uma fonte renovável. Impactos ambientais associados à fauna, à flora. Então, eu gostaria muito, muito mesmo, e eu espero que nas próximas aulas isso daí fique claro, que a transição energética, embora grande parte das pessoas, elas fiquem apenas preocupadas, e uma preocupação legítima, tá? Elas fiquem apenas preocupadas com isso daqui, ou seja, gás de efeito estufa, vamos reduzir, blá, blá, blá. Muitas delas, eu gostaria melhor que isso daí fosse um diferencial para vocês, que a transição energética ela fosse avaliada, principalmente vocês, né, que a grande maioria aqui é engenheiros ambientais, fosse avaliada de uma maneira mais abrangente. Não apenas sob o ponto de vista exclusivo ou quase exclusivo de mudanças climáticas. Dá-se a impressão que ser sustentável é reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Não é só isso. Não é só isso. É possível você ser sustentável nestes moldes, ser renovável nestes moldes, desmatando grande parte das florestas. Isso aconteceu na Indonésia e na Malásia para produzir óleo de palma para a Europa fazer biodiesel. Então, a transição energética, numa perspectiva mais ampla e, na minha opinião, mais correta, quando se fala de sustentabilidade, sim, devemos basear em pegada de carbono, o ROI, mas muitos outros indicadores que devem ser considerados, tanto da parte social, econômica é óbvio que vai ser considerado, mas tanto da parte social quanto da parte ambiental. E é justamente por isso que nesses próximos slides eu gostaria de passar aqui com vocês de vários... É claro que nós não vamos esgotar esse tema, tá? Inclusive nesse próximo estudo dirigido, que vai ser a partir das 10 horas de hoje, vai estar disponível lá no CIGAR, eu peço para que vocês façam uma pequena pesquisa, né, em relatórios de impacto ambiental na internet, qualquer fonte que vocês quiserem, né, mas que vocês relatem, reportem
um aspecto impacto ambiental associado àquela fonte e um programa no mesmo estudo, tá? Para você mitigar ou controlar esses aspectos de impactos ambientais. Então, eu gostaria de rapidamente passar aqui com vocês pelas fontes de geração elétrica no Brasil, salientando os aspectos ambientais, impactos ambientais mais comuns. Né? Vamos começar com a geração hidráulica, que vocês já devem estar cansados de saber, mas nós temos aqui, de novo, né, esse mapinha, mais de 70% da produção de eletricidade no Brasil é de fontes hidráulicas, de grandes empreendimentos hidrelétricos, né? Se vocês tiverem interesse em saber aonde esses empreendimentos estão, eu sugiro que vocês depois acessem esse link, e aí vocês conseguem saber, até pela categoria de empreendimentos, de grandes centrais, pequenas centrais, microcentrais, centrais geradoras, mas o foco nosso não é esse. O foco nosso aqui, na aula de hoje, é justamente fazer um levantamento. Não vou ficar avaliando, porque depende muito da área, né, onde vai ser instalado, mas fazer um levantamento de aspectos e impactos ambientais da geração hidráulica. Quando nós fazemos um estudo de impacto ambiental, quem ainda não teve essa oportunidade, não fez nenhuma disciplina associada a isso, o estudo de impacto ambiental, a primeira coisa que ele faz é descrever o empreendimento. Quantas turbinas, que tamanho que vai ser a área, a barragem, as pás eólicas, quantos painéis, enfim. Depois ele faz uma descrição do meio ambiente, aspectos físicos, biológicos, sociais, aonde esse empreendimento será instalado. E quando você soma as duas coisas, sobrepõe, né, o empreendimento com o meio, você tem ali os principais aspectos e impactos ambientais. Eu fiz questão de colocar aspectos / impactos, porque embora a definição de aspecto e impacto seja uma definição diferente, né, muitas vezes há essa dúvida, né, então o nosso objetivo aqui não é ficar separando, né, mas o aspecto seria a causa do impacto. Enchimento de um reservatório é a causa de impactos. Impactos ambientais, geração de gás de efeito estufa por inundação da vegetação, realocação da população ribeirinha, são impactos. O impacto seria a consequência dessa causa. E é muito comum em estudos nós termos uma divisão, né, entre impactos na fase de planejamento, de implantação ou de instalação, que é aqui no caso, de operação do processo, né, geração, no caso aqui, de energia elétrica. No caso de geração hidráulica, eu suponho que alguns de vocês, ou muitos de vocês, tenham aí uma ideia. Quais são típicos aspectos e impactos ambientais na instalação de uma usina hidrelétrica? Vamos fazer um brainstorming aqui. O que vocês sugerem? Giovana, alguma? Andressa, os impactos causados? Aspectos e impactos ambientais na instalação de uma hidrelétrica. Geralmente, não desmatamento, né? Mas eles derrubam muitas das vezes áreas, né? Para conseguir construir a barragem. Tá, desmatamento. Isso. Aí também entra a questão, igual você já comentou, né? De alocação das pessoas, da comunidade. Muitas das vezes acontece isso também para as outras áreas. E alocação de pessoas. O que mais? Andressa? Eu ia falar mais essa parte das pessoas, mas eu acho que a parte negativa que poderia causar para as pessoas. Mas, assim, eu acho que a parte econômica também da cidade, não sei. Como assim, a parte econômica? Poderia afetar a economia, eu acho que tanto positivamente quanto negativamente. Legal. Muito bom, muito bom. Vamos colocar assim, dinâmica econômica. Pode ser. Legal, Andressa. Eu falo legal porque geralmente a gente só pensa impacto é sinônimo de coisas ruins, e não necessariamente, né? Senão nenhum empreendimento seria aprovado. Hugo, alguma sugestão?
Bom, professor, estou pensando aqui, assim que eu tiver algo em mente, eu abro aqui. Perfeito. Guilherme? Thaís? Nada, gente. O que mais? Na fase de instalação de uma hidrelétrica? Acho que positivamente a geração de empregos, também acho que entraria essa dinâmica econômica, mas no momento da construção gera muito emprego. Isso, legal. E eu acho que o impacto negativo que eu vi, assim, principalmente em PCHs, são a redução da vazão do leito. Boa. E acaba Redução da impactando vazão. muito na vida marinha. Redução da vazão. Na via dos rios, né, no caso. Isso. Perfeito, perfeito. No caso da operação, tem muitos outros, é claro que não tem como a gente esgotar aqui, porque vai depender muito do local, né? Mas no caso da operação, então instalou, já mandou a galera fora, já gerou emprego e tal, mas na operação, a operação da usina hidrelétrica, da PCH, o que vocês encontram aí, ou o que vocês poderiam citar como impactos, aspectos e impactos? Douglas, Thaís. Eu acho que um próprio impacto positivo já é a geração, né, da energia. Boa. Pode pensar nesse sentido. Geração da energia. Se for uma microcentral, por exemplo, que abastece uma população, né? Então, geração de energia. O que mais? Guilherme, Mota, Monique, Thaís. A Thaís falou.Eixla. Professor, eu não sei se entra nessa parte de operação, mas a qualidade de vida dos moradores vai mudar, né? Positivamente ou negativamente. A qualidade de vida por conta Em questão financeira, eu não sei se tiver algum tipo de poluição sonora ou... Para a hidrelétrica... Para a hidrelétrica, isso, não. Não. Mas qualidade de vida eu acho que é positivamente. Sim. Né? Agora, se grande parte da população ajusante depender de pesca, talvez pode ser negativamente, né? Quando você tem, como o Hugo, se não me engano, falou de alteração na vazão. Né? Vocês vão ver que grande parte dos impactos ambientais, sim, em termos de número, tá? Não estou falando de intensidade, duração, nada disso. Em termos de número, você vê geralmente na fase de instalação. Nos outros empreendimentos também. Geralmente está na fase de instalação. Né? E eu percebo que na fase de instalação, em termos de número de impactos, os negativos eles são maiores que os positivos. Porque você está mudando o negócio, está mudando uma área. Né? Agora, na operação, os impactos eles são menores, número de impactos menores, geralmente eles são mais duradouros e geralmente eles são mais positivos. Geralmente. Né? Gostaria de, no caso da geração hidráulica, chamar a atenção para vocês de dois aspectos, ou melhor, dois pontos, né, que se eventualmente vocês, como engenheiros ambientais, ou engenheiros hídricos, né, forem trabalhar em licenciamento de centrais hidrelétricas, vale muito a pena vocês tomarem cuidado com isso. O primeiro é a questão da área alagada. Toda vez grandes centrais que têm aí grandes reservatórios, né? Inclusive reservatórios que precisam ser gerenciados. Existem vantagens, né, nas grandes centrais, porque você consegue regularizar as vazões, né? No caso do fio d'água, tipo assim, tem água, gera, não tem, se ferrou, desculpe. Se ferrou. Né? No caso de grandes reservatórios, você tem a possibilidade de gerenciar, de regularizar as vazões e tal. A grande preocupação que nós estamos passando agora é justamente que os grandes reservatórios estão vazios. Okay? Mas a área alagada é um ponto assim extremamente estratégico, importante quando nós falamos de empreendimentos hidrelétricos. Porque a área alagada, você tem a questão de aspectos sociais envolvidos, a questão de impactos na fauna e na flora. Poxa, ali não tinha água. Você está colocando água ali em cima. Então, você está alagando, inundando muitos habitats muitas vezes naturais, de espécies importantes para a dinâmica, e aquelas espécies têm que ir para outro lugar.
Então, a área alagada é um ponto crucial em grandes empreendimentos hidrelétricos. E muitas vezes, assim, não vale a pena. Não vale a pena porque você tem muitos dados que eu estou mostrando para vocês, são de centrais antigas, década de 70, 80, né? Cresceram aí na época do regime militar, mas que é traduzido em grande parte pelo menos na minha opinião, são traduzidos em algumas vergonhas da engenharia nacional. Ou seja, você alaga uma grande área para gerar uma potênciazinha pequenininha. Quanto maior esse indicador, pior. Isso nós vemos, por exemplo, em casos de... Isso daqui... Agora eu não me lembro se Balbina ou Sobradinho. Eu tenho quase certeza que... Agora eu não lembro se esse ponto aqui é Balbina ou Sobradinho. Não me lembro qual que é desses dois. Vocês me desculpem. Mas, assim, Balbina, que é uma... Vou mostrar aqui para vocês, né? Sobradinho está aqui. Balbina está na... Se eu não me engano, está aqui no Pará também. Se eu não me engano. Mas são empreendimentos assim que esse gráfico mostra a potência em megawatt instalada, em capacidade instalada por área. Então você observa assim que Balbina, Sobradinho, alagou grandes áreas com grandíssimos impactos ambientais, né, para gerar uma potenciazinha pequena. Diferente de Itaipu, que tem uma área alagada considerável de 1.000 quilômetros quadrados, mas gera uma potência muito alta. Isso aqui vai muito do relevo também, né? Relevo encaixado, então você favorece, né? Isso daqui é o mesmo gráfico, pegando aqui 116 usinas hidrelétricas do Brasil, é um dado de 2012, não tão antigo, mas é esse indicador de potência instalada pela área do reservatório. Isso aqui para hidrelétricas com reservatório. Você observa que tem usinas mais eficientes, digamos assim, nesse sentido, Itaipu, Tucuruí e Balbina, que está bem aqui embaixo, né? Se vocês tiverem interesse, eu sugiro que vocês assistam esses 2 vídeos no YouTube. É um documentário, não me lembro agora o tamanho, 1 hora ou 2 horas, mas falando de toda a história de Balbina e do problema que isso daí deu, né? E não foi um problema só social. Balbina alagou grande parte de floresta nativa, gerou gases, né? A ponto assim da galera ter que ir lá mergulhar para cortar as madeiras, para vocês terem uma ideia, certo? Então a área alagada é um ponto importante. Existe uma saída, né? Uma saída interessante que aqui a Unifei ela é reconhecida nacionalmente e mundialmente por isso, que são as usinas a fio d'água. São aquelas usinas que respeitam, digamos assim, a calha do rio, típica de centrais hidrelétricas, né? Então não preciso de áreas de alagamento, de reservatórios, né? A fio d'água. Existe problema também dos reservatórios, né? Vou passar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Emissão de gás de efeito estufa em reservatórios. Isso aqui é uma das causas, tá? Um dos problemas que pode ter em grandes reservatórios, mas a gente tem problema com sedimento também, né? Então, você pega aqui, por exemplo, nesse reservatório, você tem um fluxo de água que tem sedimentos, né? Vem de erosão a montante e tal, e esses sedimentos, eles vão acumulando aqui embaixo. Então, muitas vezes o reservatório, muitas vezes não, né? Ele deve ser dimensionado considerando a existência desse volume útil do reservatório, né? Que é aquele que desconta já esse eventual acúmulo de sedimentos aqui embaixo. Muitas vezes você tem que abrir e jogar esses sedimentos fora, aí dá problema lá na frente, em operação, né? Na fase de operação. Mas esse estudo, eu sugiro assim fortemente quem tem interesse de acessar um estudo longo, né, muito detalhado, recente, e eles fizeram a estimativa e a validação de emissão de gases de efeito estufa para vários reservatórios brasileiros, reservatórios de uma empresa de geração do Brasil, né? E aí você observa que existem emissões, né, de grandes reservatórios, emissões essas principalmente por conta da inundação da matéria orgânica no solo, do material vegetal, né, da madeira, de árvores, né? E existe aí uma degradação natural, e essa degradação natural ela emite para a atmosfera principalmente metano, por conta de degradação anaeróbia.
Existe uma metanogênese, oxidação anaeróbia, né? E esse metano, ele é mais estufa que o CO2, ele é jogado para a atmosfera, ou muitas vezes ele é emitido até na turbina, quando a água passa na turbina. Isso aqui é um resultado que chama muita atenção, né? Você tem aqui a intensidade, aquele fator de emissão que eu mostrava para vocês nos slides anteriores, o quanto de CO2 equivalente por quilowatt-hora gerado. Desculpem aqui, minúsculo. Isso aqui é do relatório, inclusive. Mas quilowatt-hora gerado. E você vê que tem certas centrais, como Balbina, que emite mais gás de efeito estufa do que uma termoelétrica a carvão. De novo, Balbina emite mais gás de efeito estufa do que uma termoelétrica a carvão. Por conta disso. Então, se vocês eventualmente um dia forem trabalhar em reservatórios, né, em grandes reservatórios, tem que tomar cuidado com isso. E também aspectos de controle mesmo do reservatório, né? Nós temos aí um ex-aluno, um grande colega que trabalha em Furnas, né? Então ele tem aí todo um planejamento para medir todos aqueles parâmetros de liminologia, né? Mas para medir as características ambientais do reservatório. Você criou um outro ecossistema ali, você deve gerenciar, tá? Um outro aspecto muito importante em empreendimentos hidrelétricos é o que nós chamamos TCC ou TVR. TCC ou TVR são siglas, acrônimos para trecho curto circuitado ou trecho de vazão reduzida. Eu não sei, Hugo, quando você falou da vazão reduzida, você tinha pensado nisso. Mas muitas centrais hidrelétricas, inclusive pequenas centrais, ou centrais geradoras, microcentrais, você tem que fazer um bypass entre o ponto de captação da barragem, né, e a casa de força. Então, é exatamente nesse trecho, nesse trecho de adução, que você tem canais, põe as tubulações. Muitas vezes você precisa fazer isso justamente para aproveitar a declividade do terreno, então você tem um aproveitamento melhor da energia potencial da água que está aqui na barragem, né? Só que, meus caros, esse trecho tem trechos de... eu já prestei consultoria aí para trechos de 2 km, 1,5 km, como trecho de 10 km. 10 km é Itajubá-Piranguinho, um canal de adução. Então, toda vez que você faz esse bypass, você obrigatoriamente gera entre a barragem... Isso daqui é o trecho do rio normal, tá? O trecho do rio natural. Mas você gera entre a barragem, o canal de fuga, um TVR ou TCC. Um trecho curto-circuitado, né? Os engenheiros eletricistas ficarem felizes, ou um trecho de vazão reduzida. Então, durante a operação da casa de força, isso é um impacto na fase de operação, esse trecho, cuja distância, né, o comprimento pode variar bastante, ele é um trecho de vazão reduzida. Então, toda a dinâmica, inclusive social até, né, pessoas que dependem, às vezes, ou dependiam desse trechinho de rio para pescar, a sua subsistência, pessoas que usavam esse trecho de rio para fazer descarga de efluentes, esgoto sanitário, né? Poxa, agora esse trecho ele vai ter uma vazão reduzida. E isso tem uma interferência considerável, né? Dependendo da vazão que é reduzida, pode estar associado a impactos ambientais. Então, toda vez que você trabalha num estudo de impacto ambiental que tem trecho de vazão reduzida, prepare-se, porque estou dando uma dica aí profissional para vocês, embora seja uma coisa meio óbvia. Os olhos do órgão ambiental que vai licenciar essa obra, grande parte deles estarão voltadas para esse trecho aqui, ó. Então, estudem esse trecho, no diagnóstico façam medições, fauna, flora, tudo desse trecho, né? Existe hoje vocês devem ter aprendido isso daí em hidrologia, mas existe os cálculos das vazões de referência, né? E em função dessas vazões de referência, são vazões geralmente baseadas naquela curva de permanência, né? A probabilidade de ter uma vazão daquele tamanho, digamos assim, daquele valor ou maior, né? Mas a partir dessas vazões de referência são aplicadas
são aplicados percentuais. Em cima desses percentuais, que a outorga de uso do recurso hídrico acontece, ela incide. E isso daí serve muito para trecho de vazão curto-circuitado também. Então, por exemplo, em certos estados, né, que tem certos estados que têm vazões de referência diferentes e também exigências diferentes das vazões que podem ser outorgadas ou não, e essa questão acaba interferindo não só no trecho de vazão curto-circuitado, mas o quanto de água você pode tirar do rio, quanto de água que você tem que manter no trecho curto-circuitado. Isso daí interfere bastante. Certo? Então, 2 pontos importantes em geração hidráulica. Área, se for o caso reservatório, e trecho curto-circuitado. É possível ter trecho curto-circuitado, mesmo assim tendo reservatório. Tá? Isso aqui não é uma coisa... É mais comum, digamos assim, em pequenas centrais, mas não é uma coisa única de pequenas centrais. Okay? Dúvidas, comentários? Nesse slide aqui, eu iria sugerir para que nós fizéssemos uma descrição, uma sugestão de alguns programas ambientais que são geralmente utilizados para gerenciar aspectos e impactos ambientais da geração hidráulica. Não vamos fazer esse exercício aqui, vamos seguir adiante, porque, tipo, se uma geração hidráulica, né, ela tem aí problema de trecho curto-circuitado ou de trecho de vazão reduzida, claro que você vai, na operação, você vai fazer programas ambientais que mantenham esse trecho aqui em constante monitoramento. Então, você desenha um programa, as medições de oxigênio dissolvido, de características de qualidade de água sempre vão ser feitas, antes e depois da casa de força, no trecho, né? A ocorrência, você fazer programas assim, se esse trecho for muito extenso, de comunicação de pescadores que eventualmente fossem usar esse trecho, se tiver, o peixe estiver morrendo, enfim. Ok? Bom, pessoal, antes de nós darmos prosseguimento a essa geração eólica, a solar e a termoelétrica, eu gostaria de propor para vocês 5 minutinhos, só para tomar uma água, dar uma segurada aí, né? E daqui a pouco nós voltamos, beleza?
Muito bem, meus caros, minhas caras, desculpem aí o pequeno atraso, 5 minutos quase se transformou em 10, mas eu tive que fazer umas ligações aí no intervalo. Vamos continuar então, né? A nossa aula, e caminhando aí para a geração eólica, mesma dinâmica que nós havíamos feito inicialmente com geração hidráulica. Na geração eólica, trazer alguns números que talvez o professor Ivan já tenha apresentado para vocês, né? Mas em termos mundiais, a geração eólica ela é responsável aí por quase 5% da produção de eletricidade no mundo, né? E um dos principais produtores de eletricidade a partir da energia eólica do mundo, nós temos aí Estados Unidos e China, né? Estados Unidos e China. Quando nós, aqui a capacidade instalada, né? E aqui o percentual da energia eólica que abastece a demanda doméstica, não industrial, mas a doméstica. Aliás, eu acho que essa industrial, essa doméstica aqui significaria a demanda do país, digamos, né? Eu não me lembro. Mas nós vemos assim que, embora a China e os Estados Unidos eles têm uma grande capacidade instalada, pelo fato do tamanho do país, a contribuição da energia eólica em função da demanda total do país, ela acaba ficando aqui embaixo, né? Mas países como Espanha, Alemanha e Reino Unido, cerca de 15% a 20% do que o país consome de eletricidade é abastecido por energia eólica, com taxas assim consideráveis de crescimento. No caso do Brasil, a energia eólica ela tem apresentado uma capacidade instalada muito interessante, principalmente na região costeira, na região, não digo offshore, mas é onshore, mas é aqui na costa da região nordeste, né? Existe já uma contribuição considerável, cerca aí de 10% da eletricidade produzida no Brasil é da energia eólica. Se não me engano, no mês passado, foi uma coisa que nem se falou muito no jornal, mas o que a região, em termos de número, né, porque todas as regiões são interligadas, mas em termos de número, em termos matemáticos, né, acho que o Lucas que usou essa expressão aí, nós temos que a região Nordeste, o que ela consumiu no mês, se eu não me engano, foi gerado, em termos numéricos, pela energia eólica. Acho que foi essa mais ou menos a notícia. Ou seja, tem um potencial muito grande em franco desenvolvimento. Bom, quando nós... Peraí. Aqui. Quando nós olhamos o plano decenal de energia, que vocês se basearam aí para fazer o último exercício, a última atividade em sala, esse gráfico, inclusive, foi o que vocês utilizaram, nós observamos que a empresa de pesquisa energética que faz esse planejamento, ela enxerga um elevado crescimento de energia eólica, né? Crescimento considerável de energia eólica nos próximos 10 anos. Vocês vão sair formados da universidade neste horizonte. Então, se eventualmente vocês têm interesse em trabalhar em energia eólica, tem grande chance da energia eólica, inclusive com uma capacidade instalada, né, que está sendo estimado, está sendo previsto que vai ser inclusive maior que a capacidade instalada de termoelétricas a gás natural, que também apresentará nos últimos anos um crescimento considerável. Ok? Bom, esse é o potencial brasileiro, né? Você já deve conhecer esse mapa. Não me lembro, acho que na altura de 100 metros, se eu não me engano, mas isso mostra, né, que o grande potencial brasileiro acontece não só em regiões litorâneas, aqui no caso do Nordeste, que é bem utilizado, né, mas regiões interiores também no Brasil. Mas na região sul está sendo utilizado também. Eu tentei, na medida do possível, fazer uma lista de possíveis aspectos e impactos ambientais na fase de instalação e de operação de empreendimentos eólicos. Você vai ver que muitos impactos ambientais, eles são semelhantes, pelo menos o título, o nome do aspecto impacto ambiental, de outros empreendimentos de energia, né? Então, o que chama atenção em parques eólicos, na fase de instalação
e é o que nós vemos também, né? Quando nós empreendimentos de geração hidráulica, é a supressão de vegetação. Supressão de vegetação. Então, para você fazer um parque eólico, muitas vezes você tem que desmatar, né? Para instalar as torres e estradas de acesso. Estradas de acesso. Vocês já devem ter, talvez, encontrado aí nas rodovias da nossa região, caminhões enormes carregando uma pá ou duas pás de uma turbina eólica, ou uma parte da torre de uma turbina eólica. Eu tenho um amigo que formou comigo, inclusive engenharia ambiental, que trabalhou um bom tempo nos parques eólicos do Nordeste, se eu não me engano, no Pará ou Tocantins. E lá, para vocês terem uma ideia, eles tinham um software para fazer qual que era a melhor logística para trazer as pás do porto, né? Se eu não me engano, do porto, grande parte era importado, mas do porto para aquele parque eólico. Isso daí a gente está falando de pás de uma turbina, né? Grande parte das turbinas no Brasil hoje, elas têm aí 30, 50 metros de altura e de eixo vertical, de eixo horizontal, desculpe, né? Então, para trazer uma pá. Então, eles faziam uma logística toda e esse software, ele mostrava qual era o melhor caminho. Tinha que passar, às vezes, é muito comum no Brasil, como acontece em Itajubá, no meio da cidade, passar uma BR, né? No nosso caso aqui é a BR-459, então tinha que pedir autorização para a prefeitura, levantar a fiação, ter batedores ali por conta do trânsito. Então, eles tinham esse software que mostrava, né? Eu até tentei achar o nome desse software para trazer aqui para vocês, mas não encontrei. Existe impactos associados a desgaste das vias de acesso, obviamente. Então, vários caminhões para fazer um parque eólico passando pelas estradas. Muitas estradas elas têm que ser abertas, então você pode ter problemas de erosão, ou até para a instalação do parque, né? Afugentamento da fauna durante a construção, então aquele lugar tranquilo, equilibrado, você vai desmatar, construir estrada. Isso pode também ocasionar alteração de qualidade das águas, processos erosivos costeiros, resultando em grande parte a perda de solo, né, que vai para os oceanos, causar problemas nesse sentido. Alteração dos níveis de ruído, problemas de ruído. Qualidade do ar é uma coisa pequena, mas pode acontecer na época da construção, acidente de trabalho, geração de resíduos, e claro, né, tudo isso daí junto com os impactos positivos, geração de emprego e assim por diante. Aqui nós temos impactos na operação. Os grandes impactos, e existem vários estudos nesse sentido, níveis de ruído. Então, para populações próximas a esses parques eólicos, existem estudos até de longo prazo que identificam ou sugerem que pode causar problemas mentais, né? Então, imagina de noite aquele barulhinho bem no fundo, né, da turbina. Então, isso daí pode ocasionar problemas. Eu já vi estudos de impacto ambiental que, em função da proximidade das residências do parque eólico, a empresa, né, uma das condicionantes do processo de licenciamento foi fazer o revestimento de acústico naquelas casas ali próximas. Okay? Então, níveis de ruído. Certamente sempre tem risco de acidente de trabalho, alteração da paisagem. Tem gente que acha que é bonito, tem gente que acha que é feio. Interferência eletromagnética, dependendo do material da hélice. Hoje usa muitas hélices de fibra de vidro. Isso daí pode diminuir bastante interferências eletromagnéticas. Impacto sobre as aves. Então, dependendo da frequência de rotação das turbinas, né, as aves elas não conseguem enxergar, elas não conseguem enxergar as pás. Pelo fato de não conseguir enxergar as pás, imagina um bando passando por ali, né? Então, tem mortes ali de aves, né? Uma das alternativas que muitos colocam é, em uma pá, você pintar de uma cor diferente. Então, você promoveria aí as aves conseguiriam enxergar. Impacto sobre morcegos. Quando nós falamos de parques eólicos, o estudo de ave-fauna, né? Morcegos também, eu acredito que morcegos
entre nessa categoria, ele é muito, muito relevante. Muito relevante mesmo, né? Durante a operação. Ok? Aqui nós temos 2 exemplos, né? Esse daqui no próximo slide também, do relatório de impacto ambiental. Isso aqui, essas informações eu tirei do relatório de impacto ambiental de 2 complexos eólicos, um complexo eólico na Bahia, e nesse gráfico aqui ao lado você vê a contabilização dos efeitos dos impactos socioambientais, digamos assim. Esse eixo, né, de 20 até menos 15, não me lembro se no texto houve uma valoração dos impactos, ou se isso daí é o número dos impactos associados a esses aspectos. Mas nós vemos aqui, nesse gráfico, né, de A até U, nós vemos aqui nessa tabelinha a correspondência. Então, por exemplo, os aspectos positivos, que está em azul, né, positivos, eles sempre estão associados, ou grande parte das vezes estão associados a condições econômicas, melhoria de condições econômicas, né? Então você pega aqui, expectativa de aumento de renda, o D, incremento do setor terciário, né, do município, setor de serviços, aumento do conhecimento da região, o aumento da demanda de eletricidade da região, ou seja, sempre aspectos, geralmente, né, o que viabiliza a obra são aspectos econômicos, sociais, positivos. Por outro lado, você vê aqui que em termos de número, nós temos vários aspectos negativos, né? E esses aspectos negativos, você pega, por exemplo, interferência na fauna, afluxo de população alóctone, aumento do tráfego de veículo nas vias de acesso à obra e as consequências em relação a isso, perda de habitats, retirada da camada superficial do solo, que pode causar erosão. Mas isso daí é uma forma de representar efeitos de impactos socioambientais. Efeitos de impactos é um termo que eu não gostei muito, mas eu enxergaria isso daqui mais como uma mescla aí de aspectos e impactos ambientais, né? Esse daqui, por exemplo, é um estudo também, na verdade, de uma tese de 2018, em que ele fez uma análise muito interessante. Se tiver interesse, eu posso depois colocar no CIGAR, mas o autor ele fez uma análise muito interessante dos aspectos e impactos ambientais de vários complexos eólicos, né? Nesse primeiro gráfico, ele mostra, né, que ele dividiu em estados diferentes. Então ele pegou Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará, e todos esses nomes que estão aqui embaixo são dos parques eólicos, né? E nesse estudo, o que ele fez? Ele fez uma contabilização do número de aerogeradores e da área ocupada por esses aerogeradores ao longo como é que fala? De cada um desses parques eólicos, cada um desses empreendimentos eólicos. Obviamente, né, existe uma aderência. Quanto maior o número de aerogeradores de um parque, maior vai ser a sua área. É meio que óbvio isso, né? Você precisa de mais aerogeradores. Existe a posição específica dos aerogeradores para não dar aqueles efeitos de túnel, de sombreamento, né? Enfim. Só que nesse gráfico 15 aqui ao lado, e ele pegou o estudo de impacto ambiental de todos esses parques eólicos, nós temos um número de impactos identificados. Na barra azul, o número total, na barra vermelha, os negativos, e na verde, os positivos. E o que nós observamos, muito interessante, é que nem sempre, um parque eólico com um grande número de aerogeradores e, consequentemente, uma maior área, é um parque eólico que possui grandes impactos ambientais. De forma comparativa aqui. Então, você pega, por exemplo, esses dois aqui, ó, que são exatamente os que estão associados a grandes áreas de ocupação, são aqueles que não possuem tantos impactos ambientais envolvidos. É claro que foram estudos diferentes, podem ter tido uma metodologia diferente, e esses estudos terem contabilizado menos, e outros estudos terem sido mais detalhistas. Mas essa é uma informação que eu não consigo afirmar e comprovar aqui. Por outro lado,
você vê que aspectos e impactos ambientais de parques eólicos, os aspectos e impactos ambientais de parques eólicos que não possuem uma área tão relevante, você pega esses últimos aqui, por exemplo, né, eles podem ser identificados com vários aspectos e impactos ambientais. Né? É claro que existe um degrauzinho entre, grande parte, né, um degrauzinho entre a barrinha verde de aspectos positivos e negativos, que é o que geralmente justifica o empreendimento. Né? Aqui, nesse caso, é interessante porque os aspectos negativos eles foram consideravelmente maiores que os aspectos positivos. Provavelmente em função da área ocupada e, consequentemente, supressão de vegetação e assim por diante. Tá? Mas varia demais, varia demais. Aqui existem alguns exemplos de programas ambientais retirados desses estudos e esses programas, obviamente, eles dependem muito dos aspectos e impactos que foram levantados, né, nos estudos ambientais anteriormente. Mas nós temos aqui programas de sinalização, monitoramento da fauna e da avifauna, resgate da flora, comunicação social. Sempre tem programas de comunicação social, é muito comum isso aqui. Tá? Você explicar para a população o que está acontecendo. Programa de monitoramento de processos erosivos, programas de drenagem, recuperação de áreas degradadas, monitoramento do ruído, é um programa muito importante também. Agora, no caso de energia eólica, uma das coisas que chama bastante a atenção, né, é os aspectos associados ao fim da vida útil. Fim da vida útil de um parque eólico. Tanto o parque eólico brasileiro quanto o parque solar brasileiro, eles são muito recentes. Então, não existe ainda uma preocupação relevante, uma preocupação consolidada com quando aquelas turbinas passarem da vida útil, o que eu vou fazer com aquele trambolho? Não existe essa preocupação. Diferente de outros países, cujos parques eólicos já estão na vida útil, no final da vida útil, e a galera está começando a preocupar. Onde que eu vou jogar esse lixo, esse entulho? Né? Se vocês tiverem interesse, depois vocês deem um Google e sobre... Eu tenho até um link aqui que eu sugiro para vocês, mas assim, imagina o tamanho dos aterros, se for o caso, para enterrar aquelas pás eólicas. Né? Então, assim, existem tendências, né? E eu suponho que vocês vão se formar, né, na época da graduação de vocês, essa questão da vida útil ela vai ficar ainda mais preocupante, né? Isso daí que seria um excelente tema de TFG, ou de mestrado, ou até de doutorado, porque não é uma coisa muito utilizada, não é uma coisa muito falada no Brasil ainda, o fim da vida útil de sistemas energéticos renováveis, né? São maravilhosos naqueles indicadores de ROI, de pegada de carbono. Mas antes de descomissionamento, ou seja, desmontagem de um parque eólico, existem algumas tentativas. É claro que tentativas essas baseadas em dinheiro. Né? Uma delas é você estender, ou fazer o retrofit, ou seja, você estender a vida útil operacional das turbinas. Trocar as turbinas, fazer uma manutenção. Outra delas é você fazer uma repotenciação parcial. Num parque eólico com 100 aerogeradores, você identifica ali os que estão mais velhinhos, troca ali algumas turbinas, você troca peças de uma torre eólica, de um gerador eólico. Né? E você ganha uma certa potência, inclusive. Você tem uma repotenciação total, que é você desmontar o parque eólico e construir outro. Já está tudo ali, já tem toda a estrutura ali. Né? Só que, tanto na repotenciação parcial quanto na repotenciação total, você tem a geração de grandes resíduos, não só em massa, mas em tamanho de resíduos. Né? Então, só lembrando aí, né, das aulas do professor Ivan, suponho que ele tenha comentado isso, mas a composição de uma turbina eólica, né, nós temos o rotor e a nacelle, aquela caixa, né, possuem majoritariamente partes metálicas, podem ser recicláveis.
As torres de aço, 98% das torres de aço podem ser recicláveis. Então, o programa de reciclagem desses produtos é uma coisa bem interessante a ser estudada. Utilização de concreto, se for o caso. Existem torres, né, que são de concreto, se eu não me engano. Torres de concreto armado. E aí pode ter diferentes destinações. Por sua vez, as pás são compostas por uma mistura de resina, fibra de vidro, não pode ser simplesmente derretida ou reciclada. Você tem que dar destinos a isso, né? Então, às vezes, existem alguns estudos, né, de triturar esse material, enfim, em caráter experimental, incinerar esse material, você precisa de triturar primeiro. Disposição de aterro sanitário, parece uma coisa simples, mas imagina a área que isso daí ocupa, né? Em alguns casos, pode até promover o reuso disso, mas é muito restrito, né? Você pegar uma pá eólica, fazer uma casa, tal, talvez fazendo isso você aparece naqueles canais, né, de TV a cabo que mostra casas diferentes. Mas, enfim, pessoal, isso daqui é um tema que eu não poderia deixar de trazer para vocês, porque é uma coisa, assim, muito atual mesmo. A preocupação do fim da vida útil, e nos relatórios de impacto ambiental, muitas vezes nem se trata desse tema, o que eu já acho um equívoco, né? Quando você faz o licenciamento ambiental, você faz o licenciamento da obra como um todo. Ok? Dúvidas, comentários? Perfeito. Bom, nós temos aqui a geração solar, energia solar. Trouxe aqui, a partir de um estudo bem interessante, que ele faz aí uma Perazzoli 2017. Mesma coisa do Moraes 2018, né, para energia eólica. Ele fez uma contabilização de todos os típicos aspectos de impactos ambientais na instalação e na operação de vários empreendimentos solares no Brasil. E o que você vê, aqui já aparecem algumas coisas diferentes. Supressão de vegetação sempre vai ter. Quer seja para, consequentemente, processos erosivos, problema com fauna e flora, né? Mas terraplanagem e movimentação do solo causando erosão, a construção de estradas para ter acesso, muitas vezes o canteiro de obras, né? Supressão de vegetação, veja, tem então aqui os aspectos de impacto visual, alteração do uso do solo, para você fazer o uso do solo, né? A mudança do uso do solo. Às vezes você tem que suprimir a vegetação para você instalar o parque eólico ali. Isso é uma coisa importante a ser considerada. Mas no caso da instalação isso aqui pode ter, isso daí tem também em geração eólica, mas na geração solar me parece que é mais importante, né? Possível contaminação do solo com a instalação dos módulos, né? Utilização de solda, chumbo para conexão dos painéis inversores. Então, você gera ali substâncias que eventualmente pode contaminar o solo. No caso da fase de operação, né, na fase de operação, você vê que não tem sombreamento do solo por painéis fotovoltaicos. Então, você tem um aspecto importante ali, dependendo do parque, né, do tamanho da área utilizada. Restrição da circulação de certas espécies de animais, quando você cerca aquela determinada área com os módulos fotovoltaicos. Mas a impressão que dá é que na geração de parques solares, ela é menos problemático na fase de instalação e de operação do que a geração hidráulica ou eólica. Agora, aqui são alguns exemplos de programas ambientais, né? Mas o grande problema, isso daqui está pegando também, é o fim da vida útil de parques solares, de painéis solares. Esse estudo aqui é um estudo bem recente, se vocês tiverem interesse, eu sugiro que vocês baixem aí. Esse estudo ele fez uma estimativa de quanto de lixo de painel solar vai ser gerado até 2050. E considerando os países, né, em cenários com perdas regulares, perdas avançadas, né, se eventualmente os materiais eles se degradarem mais rapidamente ao longo do tempo,
nós vamos ter uma geração ao longo dos países do mundo, tá? Uma geração de algo de 80 milhões de toneladas de lixo de painel solar até 2050. Nesse gráfico, esse estudo é bem interessante porque ele apresenta algumas curvas de aderência, mas nesse gráfico aqui, nós temos a redução da tonelada, ou seja, da massa dos painéis solares por megawatt produzido. Observa-se claramente um aumento de uma eficiência energética, certo? Eficiência energética, assim, eficiência da operação, né? Você precisa de menos material fotovoltaico para garantir o mesmo efeito fotoelétrico, gerar a mesma potência. Isso aqui é uma eficiência, digamos assim, dos painéis, né? Uma redução. Mas mesmo assim, em oposto a isso, você tem um incremento cada vez maior da produção e do uso de energia solar, né? Então, uma coisa compensa a outra. E para o Brasil, hoje nós temos, em 2030, de novo, o parque solar brasileiro ele é muito recente. Ele não chegou ainda no fim da sua vida útil, que dá em torno de 30 anos. Em 2030 vai começar a aparecer. Então, nós temos a geração de 0,08 milhões de toneladas, subindo aí quase 10 vezes em 2050. Mas você pega, por exemplo, a China, que é um país grande, mas a Alemanha, que não tem tanta área assim, isso aqui pode ser uma preocupação. E é claro que tem várias alternativas, tá? Quando você desmonta um parque solar. Aquela dos 3 R's, né? A redução da utilização de material. Isso aqui já está acontecendo, conforme nós vimos nesse gráfico anterior, né? Esse gráfico aqui. Desculpe. Esse aqui, né? Ou seja, aumento da eficiência da manufatura desses painéis. O reuso, quando você descomissiona, ou seja, você desinstala, desativa um parque solar, você pode fazer o reuso desses painéis, né? E aqui nós temos a reciclagem. É possível, talvez, fazer a reciclagem de alguns materiais. Existe uma migração clara, como está escrito nessa tabela, né, do tipo de material, da tecnologia utilizada para fazer os painéis fotovoltaicos. Até hoje, grande parte são essas células baseadas em silício, mas a tendência é que esse material ele seja reduzido o seu uso para fazer os painéis e aumente, né, a utilização de células mais avançadas, né? E é esse link que eu estava falando para vocês. Cliquem nesse link depois, bem interessante, uma reportagem recentíssima, agora, meses atrás, sobre essa preocupação que já está mexendo com o setor. O que eu vou fazer depois com esse material? Existem empresas no mundo, né? Não sei se eu tenho valores aqui, mas hoje menos de 10% dos parques solares, ao fim da sua vida útil, eles já estão sendo reciclados. Menos de 10% apenas, né? Isso já preocupa. Até alguns metais, materiais que compõem os painéis solares. Então, não é uma coisa tão simples de reciclar assim. Se você tiver uma mente empreendedora e investir nisso daqui, olha, para painéis solares é bem interessante. Bem interessante mesmo. Isso aqui é a típica coisa que é a tragédia anunciada. E como no Brasil a gente gosta de esperar o segundo tempo da prorrogação, quem começar a fazer isso daí a partir de agora pode se dar muito bem. Ok? E caminhando aí para o final, eu gostaria de apresentar rapidamente para vocês os principais aspectos de impactos ambientais associado aí a outra forma, né, de geração de eletricidade no Brasil, que é a geração termoelétrica. Nós vemos aqui nesse gráfico que, no caso aqui, é a geração de energia fóssil, tá? Geração de eletricidade no Sistema Interligado Nacional. Salvo engano, aqui eu peguei apenas eu acho que eu não considerei os autoprodutores, como as destilarias de açúcar e álcool. Mas aqui nós temos em preto, cinza escuro e cinza claro, a utilização de carvão, óleo diesel e óleo combustível e gás natural. Geração termoelétrica a partir de combustíveis fósseis. São complementares à geração hidráulica, mas uma contribuição relevante nos últimos anos, certo?
Existe uma tendência, de acordo com o plano decenal de energia, de reduzir a geração termoelétrica de carvão e de diesel e óleo combustível, mas ao mesmo tempo aumentar a de gás natural, como eu havia falado anteriormente. Em termos da fase de instalação, você não tem grandes problemas, claro, supressão de vegetação, compactação do solo, o problema da dinâmica erosiva, né, mas assim, é uma planta, é uma indústria. Você não vai precisar de grandes áreas, como a hidroeletricidade ou de um parque eólico. Uma outra coisa bem interessante para quem gosta de mexer com geoprocessamento, que daria para estudar, qual que é a área necessária, né, ou fazer aqueles cálculos, né, a potência instalada pela área demandada para isso. E entender, pelo menos justificar todos os aspectos de impacto associados ao uso do solo. Isso daí é um outro tema muito interessante para ser estudado, e tenho visto algumas movimentações na academia sobre isso, porque terra é um recurso que o Brasil tem bastante, outros países não têm, por isso que eles estão mais preocupados que a gente, né? Mas grande parte assim da instalação no caso de uma central termoelétrica, está muito associado à questão de supressão de vegetação, né? Então, nós temos aqui níveis de ruído, enfim, né? Mas, sem dúvida, é um problema menos relevante do que de uma central eólica, solar e principalmente hidrelétrica, ou seja, impactos associados ao uso da terra. Agora, na fase de operação, sim, nós temos problemas, né? Na fase de operação, qualidade do ar. Então, geralmente, centrais termoelétricas têm um grande problema, uma grande preocupação em monitoramentos constantes da qualidade do ar, principalmente se está queimando combustíveis fósseis ou até biomassa, geração de particulado. É possível você fazer um bom controle dessas emissões aí. É claro que essas centrais termoelétricas, elas se abastecem de água, né? Queima-se o combustível, gera-se vapor, e esse vapor que movimenta as turbinas, em grande parte das vezes, as turbinas a vapor. Então, você tem aí problemas, né? Pode ter problemas de alteração qual e quantitativa dos recursos hídricos. Existe uma preocupação de você pegar o recurso hídrico, ao despejar a água no recurso hídrico, se for o caso, né? Ele não ficar ciclando ali dentro da própria usina, a questão da temperatura do recurso hídrico, né? Risco de contaminação do solo, aqui sim existe um problema muito importante da termoelétrica, porque essas termoelétricas, elas são abastecidas de combustível líquido, né, com tanques. Vazou aquilo ali, pessoal, tem grandes impactos em água subterrânea e no solo. Ok? Bom, acho que nós não vamos conseguir passar para outro tema, né, da aula, mas eu gostaria de só encerrar, digamos assim, a nossa aula falando o seguinte. Estará disponível, né, a partir aí das 10 horas da manhã, no CIGAL, o primeiro estudo dirigido. O primeiro estudo dirigido, ele é baseado, ele tem um exercício com valor de 3 pontos, todos os estudos têm valor, todos os exercícios têm valor de 10, o peso que muda, né? Mas ele é baseado em um exercício, com valor de 3 pontos, em função do que nós havíamos discutido aqui. Então, é mais assim para você fazer uma pesquisa de um estudo de impacto ambiental e relatar, né, um aspecto impacto e um programa associado ao controle desse aspecto impacto. Tá bom? Então, acho que não precisa dizer para vocês, né, vocês já estão aí quase terminando o curso, plágio é 0, citação literal, Ctrl+C, Ctrl+V, o que é muito fácil de pegar, é 0. Okay? Então, descreva com as suas próprias palavras. A segunda parte desse estudo será sobre, ou será, né, na verdade, sobre o balanço energético nacional. Vocês não precisariam, né, dessa minha próxima aula, que é o segundo tempo da aula, eu iria falar sobre balanço energético nacional, mostrando para vocês como é que ele é montado e tal, mas vocês não precisam dela para fazer os exercícios. Vocês devem acessar o balanço energético nacional, as tabelas, eu até indico no exercício qual tabela, e fazer as continhas. Percentual de energia que é importada pela oferta interna, enfim. Ok? E esses exercícios, facilmente vocês conseguem baixar aí, né, e responder, são questões dissertativas também. Ok? A única coisa que eu sugiro para vocês, eu sempre dou uma semana para vocês fazerem esse estudo dirigido, não deixem para a última hora.
Esses estudos, embora eles sejam bem simples, eles demandam um certo tempo de você abrir as tabelas, interpretar e assim por diante. Tá? Dúvidas, comentários? Então tá, agradeço muito aí a atenção de todos e nos vemos na nossa próxima aula.